Corpus Hermeticum. Livro 2, de Hermes Ateate, Discurso Universal. Estudo do versículo 1 ao 10. Anteriormente nos estudos. Este trecho descreve a jornada espiritual de autoconhecimento e ascensão conforme os ensinamentos de Poimandres no Corpus Hermeticum. Ele enfatiza que o ser humano é feito de luz e vida, elementos que o conectam ao Divino Pai de todas as coisas. Reconhecer essa essência é o caminho para retornar à verdadeira vida espiritual. Poimandres explica que o intelecto, uma dádiva divina, aproxima o ser humano de Deus, mas somente aqueles que são puros, piedosos e misericordiosos podem acessá-lo plenamente. Esses indivíduos recebem orientação para superar os desejos corporais e as tentações, enquanto os que permanecem na ignorância e no vício se afastam da luz divina, sofrendo nas trevas dos desejos insaciáveis. Na dissolução do corpo material, a alma inicia um processo de ascensão espiritual, atravessando esferas onde abandona gradualmente suas imperfeições, como desejos, malícia e mentiras. Ao alcançar a natureza ondoádica, a alma se une às potências divinas, canta hinos ao Pai e se torna uma com Deus. Após receber a revelação, o narrador é movido a pregar o conhecimento e a piedade, chamando a humanidade a abandonar a ignorância e buscar a imortalidade por meio do arrependimento e do saber. Ele enfrenta a rejeição de alguns, mas guia aqueles que se mostram receptivos, oferecendo-lhes o caminho para a redenção. O texto culmina em um hino de louvor a Deus, exaltando como a origem de todas as coisas e expressando gratidão pela iluminação recebida. A experiência o transforma em um mensageiro, comprometido em levar a luz divina aos que ainda vivem na escuridão. Essa narrativa reflete o núcleo da filosofia hermética, a busca pela união com o divino por meio do autoconhecimento, da purificação e da entrega espiritual. Estudo dessa semana. Todo móvel, Asclépios, não é movido em qualquer coisa e por qualquer coisa. Seguramente, e não é necessário que aquilo em que o móvel se move lhe seja maior. É necessário. O motor, que te parece, é mais forte que o móvel, mais forte, com efeito. E isso no qual o móvel se move é necessariamente de uma natureza oposta àquela do móvel. Sim, absolutamente. Agora, é tão grande este mundo que nenhum corpo não lhe possa ser maior. De acordo, J. E ele é compacto, pois está repleto de muitos outros grandes corpos, ou, para dizer melhor, de todos os corpos que existem. É assim. Ora, o mundo é precisamente um corpo. É um corpo, e um corpo que é movido, seguramente. Qual o tamanho que deve ter o lugar no qual o mundo se move e de que natureza? Não deve ser bem maior, para ter condições de conter o movimento contínuo do mundo e para que o móvel não seja comprimido pela estreiteza do lugar e não cesse assim seu movimento. Ele deve ser qualquer coisa de imenso, Trismegistus. Mas de qual natureza será este lugar? Da natureza oposta, não é Asclépios. Ora, a natureza oposta ao corpo é o incorpóreo. Eu convenho, o lugar será então incorpóreo. Mas o incorpóreo é o qualquer coisa de divino, isto é, não engendrado, ou bem é Deus. Se então o incorpóreo é o não engendrado, é da natureza da essência, e se é Deus é ocorrente mesmo sem essência. Por outro lado, é inteligível da seguinte maneira: Deus é para nós o primeiro objeto do pensamento, ainda que ele não seja objeto de pensamento para si mesmo, pois o objeto de pensamento cai sobre os sentidos daquele que o pensa. Portanto, Deus não é objeto de pensamento para si mesmo, pois não é uma coisa diferente do pensado, de sorte que ele pensa a si mesmo. Para nós, contrariamente, Deus é alguma coisa de diferente e eis porque é objeto de pensamento para nós. Ora, se o lugar é objeto de pensamento, não é enquanto Deus, mas enquanto lugar. E mesmo se o tomarmos como Deus, não é enquanto lugar, mas enquanto energia capaz de conter todas as coisas. Todo móvel é movido não em qualquer coisa que se move, mas em qualquer coisa em repouso.
O motor também está em repouso, pois não pode ser movido com aquilo que move. Como então, ó Trismegistos, as coisas cá de baixo são movidas com as coisas que as movem. Eu te ouvi dizer, com efeito, que as esferas dos planetas são movidas pelas esferas das fixas. Não se trata, Asclépios, de um movimento solidário, mas de um movimento oposto, pois essas esferas não são movidas por um movimento uniforme, mas por movimentos opostos uns aos outros, e esta oposição implica um ponto de equilíbrio fixo para o movimento, pois a resistência é a parada do movimento. Assim, então, as esferas dos planetas, sendo movidas em sentido contrário da esfera das fixas, encontram-se em oposição com a própria oposição, sendo movidas por ela como estacionária. E não poderia ser de outra forma. Deste modo, estas duas ursas que, como o vês, não possuem nem Oriente nem Ocidente, e que giram sempre em torno do mesmo centro, pensas que estão em movimento ou repouso. Movem-se, ó Trismegistos. Com qual movimento? Asclépios. Com o movimento que consiste sempre em girar em torno dos mesmos eixos. Sim, e o movimento circular não é nada mais que o movimento em torno de um mesmo centro firmemente contido pela imobilidade. Com efeito, o movimento em torno de um mesmo centro exclui a possibilidade de um movimento do eixo. De onde vem que o movimento em sentido contrário detém-se em um ponto fixo, pois tornou-se estacionário pelo movimento oposto. Eu voltou a dar um exemplo na terra visível a olho nu. Vejo os viventes perecíveis, o ser humano, por exemplo, nadando. A água é arrastada pela sua corrente, mas a resistência dos pés e das mãos torna-se para o ser humano estabilidade, de modo que não é arrastado com a água. Este exemplo é muito claro. Ó Trismegistos. Todo movimento, então, é feito numa imobilidade e por uma imobilidade. Assim, então, o movimento do mundo, bem como de todo o vivente material, deve provir não de causas exteriores ao corpo, mas interiores, operando de dentro para fora, quer seja dos inteligíveis, quer seja a alma ou o sopro ou qualquer outro incorpóreo. Pois um corpo não pode mover um corpo animado nem, de uma maneira geral, nenhuma espécie de corpo, mesmo se este corpo movido é inanimado. Como disseste aquilo, Trismegistos, as peças de madeira, então, e as pedras e todas as outras coisas inanimadas, não são os corpos que os movem. Não, Asclépios. Pois é o que se encontra dentro do corpo que é motor da coisa inanimada, e não esse corpo mesmo, que move de uma só vez os dois corpos, o corpo daquele que porta e o corpo do que é portado. Eis porque um inanimado não saberia movimentar um inanimado. Vês então a carga extrema da alma quando, sozinha, deve carregar dois corpos. Desta forma, os objetos são movidos dentro de qualquer coisa e por qualquer coisa. É evidente. É no vácuo que os objetos móveis devem ser movidos. Ó Trismegistos. Contenha a língua, Asclépios. Absolutamente nenhum dos seres são vazios, em razão mesmo de sua realidade. Pois um ser não poderá ser alguém, se não estiver repleto de realidade. Ora, o que é real nunca poderá tornar-se vazio. Mas não existem certos objetos vazios. Ó Trismegistos, como um jarro, um pote, almofarizes e outros semelhantes. Ó, que erro imenso, Asclépios! O que é absolutamente cheio e repleto tome por vazio. Fim do estudo de hoje. Se você quiser se unir à nossa comunidade de estudo do Corpus Hermeticum no WhatsApp, comente "Eu quero" nesse vídeo que lhe enviarei o convite. Todos são bem-vindos.